compartilhar um pouquinho sobre o amor. Vamos abrir a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 13. E nós vamos ler principalmente o versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 7. A palavra diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Obrigado, Pai, por essa palavra. Já recebi a oração dos irmãos e eu creio que Tu queres falar conosco, Pai. Então unge, Pai, a nossa cabeça com óleo e Deus, o ouvido dos irmãos, para que a palavra possa fluir também no nosso coração. Cada um de nós clamando a Ti pela palavra que sai do Teu coração. Eu te peço isso, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sei que a gente pode falar de muitos assuntos. Louvado seja o Senhor, porque a palavra é riquíssima em tantas verdades. Mas eu entendo que o amor decide tudo na terra. Eu sei que nós estamos aprendendo uma quantidade de coisas. E Deus tem nos falado nesses anos. Mas o amor decide tudo. E aí tem algumas coisas que a gente vai aprender sobre o amor. Interessante sobre o amor, em 1 Coríntios capítulo 13, se a gente ler o capítulo todo, a gente vai notar que a gente não consegue entender, porque é tão profundo tudo que o Espírito Santo de Deus revelou aqui a Paulo, que a gente vai pensando que entende, crescendo no entendimento, mas de repente a gente chega àquela conclusão que entender sobre o amor e viver o amor é um milagre de Deus. A gente precisa de um milagre de Deus. Só uma obra de Deus define dentro de nós o que é esse amor de Deus. Porque a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, pensa que sabe, mas Deus quer nos falar sempre mais, sempre mais. E uma das verdades deste amor é que o amor tudo sofre. Eu sei que alguns de nós quer colocar limite no sofrimento, ou então a gente quer dizer assim: chega, eu penso que eu já sofri demais. Cada um de nós tem uma batalha, né? Alguns é numa batalha com Deus. A gente conhece gente que tem ressentimento contra Deus, e em parte essas pessoas dizem assim: não, mas eu não preciso passar por isso, eu não quero experimentar esse sofrimento, eu quero resolver minha vida, e parte para uma situação que Deus não quer. Aí a gente tem a situação que Deus mais trata conosco, que Deus mais usa para que a gente possa aprender dele, que é a questão do sofrimento na família. Porque a gente casa com planos, e a gente tem muitos planos a respeito disso, mas nós sabemos o quanto Deus quer nos ensinar a passar por situações, a superar situações, a vencer situações, e essas situações todas, a gente sabe que a partir da nossa casa é o maior seminário que cada um de nós experimentamos. Outro dia eu ouvi um irmão, e ele dizendo que é interessante que no seminário não tem essa matéria. Você estuda muitas coisas no seminário, mas essa matéria que trata a nossa vida, que forma
o nosso caráter não tem no seminário. E a palavra diz que o amor tudo sofre. Nesse relacionamento do marido, da esposa, os nossos filhos, a educação de filhos, o processo nosso, aquele que a gente passa lá em casa, os sofrimentos que a gente tem, orando para que Deus faça algumas coisas lá dentro de casa. Eu sei que cada um de nós passamos por isso. E alguns de nós perdemos um pouco a paciência. Algumas vezes os pais com os filhos com os pais, o marido com a esposa com o marido. Mas são nessas situações que a gente tem que aplicar essa palavra. Tudo sofre. E eu creio que quando a gente começa a aprender e lidar com o sofrimento, como Deus quer e revelar para nós, a gente começa a tirar proveito dessas lições e a gente passa a superar uma quantidade de coisas, e Deus nos mostra e nos dá tanta revelação do que Ele quer fazer conosco, que é uma coisa que a gente pode olhar um para o outro e dizer assim: a gente amadureceu. Porque teve um tempo que nós éramos infantis, imaturos, brigávamos por qualquer coisa, arrumávamos confusão por pequenas coisas, quando na verdade a gente sabe que tem coisas muito maiores para a gente vencer. E Deus quer nos levar a vencer essas coisas que são maiores. O propósito de Deus é nos treinar a partir de um processo de sofrimento. É claro que tem áreas da nossa vida, alguns têm uma batalha grande com o trabalho, né? E alguém pensa assim: mas esse chefe é do diabo, só pode ser o demônio. Mas a gente sabe, eu quero até lembrar algo que Deus está colocando no meu coração aqui sobre o Kleber. Teve um tempo que o Kleber trabalhava na CST, e ele ia para a reunião do presbitério, e chateado, e aborrecido, cansado, algumas vezes triste, e querendo até largar aquilo tudo, mas louvado seja o Senhor que um dia o Kleber chegou diferente na reunião do presbitério. E eu perguntei para ele: e aí, o chefe foi mandado embora? Ele disse assim: não, eu mudei. Eu fui transformado. O que Deus quer fazer conosco nessa situação toda, de algumas situações que nos perturbam, nos incomodam, e algumas pessoas que estão bem próximo de nós, e elas são usadas muitas vezes, ou Deus permite que elas sejam uma pedrinha lá no nosso sapato. Isso é exatamente para formar o nosso caráter, para ministrar o nosso coração. É bom colocar ali. Pode ser ali em cima. Pode ser. Às vezes eu me empolgo, derrubo essa água. Eu posso derrubar aquilo também. Vamos voltar mesmo com vocês. Bota aqui dentro, aqui em cima. Então, Deus prepara a nossa vida muitas vezes através do sofrimento. Tem vários versículos que mostram isso. A palavra diz que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Então, quando você começar a passar por sofrimento, não pensa que é do diabo. Não repreende. Eu sei que a gente pode orar e pedir a Deus que Deus tire aquela situação toda que está nos atropelando. Mas Deus usa essa situação para que a gente possa crescer nele, para nos moldar nele, porque ele aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. Então, essa escola do sofrimento é uma escola que nos ensina lições que a paz nunca vai nos ensinar. A gente tem que orar pela paz.
mas a gente aprende em guerra, a gente aprende em batalha, em crises, em dificuldades. E a respeito da igreja, tem também uma afirmação importante aqui em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 24, que a palavra diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos. Colossenses 1, 24. Por quem? Por vós. Na verdade, amados, é quem conhece Deus é que tem que sofrer, porque quem não conhece não tem motivo para sofrer. Quem tem que dar o exemplo somos nós, que conhecemos a Deus, porque quem não conhece a Deus não vai fazer isso nunca. Deus nos deu essa capacidade de sofrer e amar, porque é suportando essas aflições que a gente cresce no Senhor e a gente deixa um modelo, um exemplo, um testemunho, e a terra precisa de gente que sofre sem murmurar, sem apelar, sem xingar, porque a terra precisa desses homens. Por isso que eu estou dizendo que o amor decide tudo na terra, e o nosso sofrimento é por eles. Deus vai me lembrando alguns versículos, eu creio que o Espírito Santo vai nos chegar a mostrar essas coisas com mais clareza, e preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Quando Deus permite essa batalha que mortifica a nossa carne, então o processo de Deus das aflições, ele continua na nossa vida a favor do seu corpo, que é a igreja. E o versículo que o Espírito Santo de Deus me lembra aqui está em 2 Coríntios, no capítulo 4. E ao contrário do que anunciam sobre a prosperidade, algumas coisas que você vê na televisão, aquela chave do carro, da casa própria, né? Evangelho é um negócio que resolveu tudo na minha vida, até marido, etc. Então, ao contrário do que a gente vê, a palavra diz assim em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. A gente não vai poder ver um irmão angustiado, em tribulação, é verdade, mas não angustiado. O que Deus está nos chamando é para viver essa palavra, para ter um compromisso com essa palavra. A terra clama, a palavra que diz isso. A terra espera a manifestação desses filhos de Deus. Amados, hoje, domingo à noite, tem uma quantidade de reuniões em muitos lugares, cultos, mas o que Deus quer é levantar essa gente para viver o tempo todo a vida de Deus e dar esse testemunho diferente, porque como cristãos, a nossa posição tem que ser diferente. A gente não pode viver como eles vivem. A gente não tem esperança no Bolsonaro ou antigamente os que tinham no Lula. Nós temos esperança em Jesus, em Cristo. Então, atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Então, Deus está nos chamando para viver essa sua vida, a vida dele, e tomar sobre nós a cruz. Alguém já nos deixou
E eu ouvi dessa pessoa que o evangelho que a gente prega tem muita cruz. É um negócio muito para baixo. É um negócio muito negativo, assim, e que paga um preço muito alto. Mas quando nós olhamos para a palavra, Deus nos chamou para pagar esse preço, por amor a Ele. É isso que revela o amor de Deus, e que a gente não está desanimado com nada, porque o Senhor está dentro de nós, perseguidos, porém não desamparados. Perseguição é uma coisa de Deus, está lá desde o sermão do monte. Bem-aventurados sois vós quando sois perseguidos por amor ao meu nome, e mentindo, eles disserem todo mal contra vós. A palavra, ela nos faz promessa para cada situação que nós passamos, levando sempre perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Deus se manifeste no nosso corpo. Na medida que Deus trabalha essas coisas conosco, Ele vai trabalhando no nosso corpo, e o processo é de mortificar a nossa carne, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém? Deus está trabalhando em nós morte, para gerar nas pessoas vida. Louvado seja o Senhor. Quando Paulo também fala aqui a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 1, a palavra diz aqui no versículo 8, lá no finalzinho: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ou então versículo 12: por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Louvado seja o Senhor. Amém? Amém. O sofrimento faz parte desse pacote para nos levar em Deus. A Cida teve uma visão sobre essa palavra, ela quer compartilhar algo. Pode vir, Cida. Aleluia. Aleluia. Amém. A gente quer que Deus use a palavra dele com revelação, com poder, amém, com unção. Tudo que nós queremos é que Deus fale, porque quando Deus fala, a gente é convencido de tudo. Louvado seja o Senhor. E a igreja, ela tem uma necessidade imensa, intensa, amados, de que o Espírito Santo de Deus confirme a palavra com poder. Amém. Paulo falou: a minha palavra, ela não veio com sabedoria humana, mas com poder. Louvado seja o Senhor. Eu não sabia que Vinci ia estar aqui, né? Não tinha olhado nenhum grupo, e estava lendo Provérbios na minha casa, e ali Deus me deu uma visão fechada, né, assim com Vinci. Se eu não me engano era a mesma camisa, né, que ele está usando aqui. Eu fiquei assim, ali atrás, assim, muito emocionada, né? E você, Vinci, você estava cuidando de Sandra. Eu lembro que era um travesseiro fino, mas que você colocava assim do lado dela, assim por baixo da costela, ali para protegê-la na cama, né, para dar um conforto maior para ela. E eu fiquei assim, eu estava lendo e tive aquela visão, né? Uma visão fechada, né? Para quem sabe, né? Sabe o que eu estou te dizendo. E ali, então, eu vi você cuidando de Sâmia.
né? E quando eu vi a palavra que você está compartilhando aqui, né, sobre o amor, é muito tremendo, é só Deus confirmando, né? E eu estou lá atrás e falei, poxa Deus, eu não podia falar com qualquer outra pessoa, tem que ser eu mesmo, para ir lá, né? Porque eu falei, eu estou com um pouco de dor aqui no meu braço, mas, né, eu vou lá falar porque eu achei assim tremendo, né, aquela visão. Louvado seja Deus por tudo que você está compartilhando, né? Porque é de Deus. É de Deus, com certeza, né? E aí quando eu tive aquela visão, aí eu falei, poxa, mas... Aí depois que me falaram que você ia estar aqui, né? Acho que uns 2 dias depois eu falei... E a única pessoa que eu contei a visão foi para a Luana, né? Que é a minha filha. E... Aí eu fiquei pensando assim, poxa, quanto amor, né? Eu vi naquela visão ali do Vince para com a Sâmia. E eu falei, poxa, o Luca podia ter um pouquinho desse amor comigo. Mas glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor pela sua vida, Vince. Quero honrar, né? Você como pai, né? Como pastor, né? Conheço há muitos anos, né? Sei que a intimidade não dá para ter uma aproximação maior, né? Mas, assim, conheço você há muitos anos, né? E a palavra e tudo, assim, como era com a Alci, né? Que era um pai. Então, assim, muito obrigado. Obrigado pela sua vida, querido. Glória a Deus. Obrigado, amada. Aleluia. Creio que a visão está relacionada, né? Porque o marido, quando cuida da esposa, é Cristo cuidando da igreja, né? E dá esse suporte, esse conforto, né? Esse afago. Uma das coisas que Deus tem me falado sobre essa questão do amor é como que as pessoas perderam a afeição, né? É tão tremendo você ter afeição. A palavra diz que nos últimos tempos os homens seriam desafeiçoados. Está escrito aqui nessa carta de 2 Timóteo, lá no capítulo 4. Então, quando perde a afeição, é muito triste, porque você não consegue ter sensibilidade, essa intimidade, né? E muitas vezes você tem que fazer esse esforço. Eu tenho vivido uma situação com a Sâmia, eu disse que ela está magrinha, e aí ela sente um frio terrível. Acabou a gordurinha, né? As irmãs sabem, quando acaba a gordurinha, não sei se tem irmã que nem acabou a gordurinha, mas se acabar, passa um frio, né? E ela tem passado um frio, e às vezes eu tenho que, de alguma forma, para dormir juntinho, né? Tem que fazer algo um pouco diferente para continuar dando aquele calorzinho. Aí eu passo a mão aqui no pescoço, eu estou suando, falo, Deus, louvado seja o teu nome. Aí fica aquele monte de coberta do lado dela. Mas às vezes é isso, para cuidar da igreja, você tem que se sacrificar. E é tremendo quando você amadurece para isso, né? Porque às vezes parece que quando jovem, eu acho que todos fomos assim, né? Alguns que já têm mais idade, a gente não tinha tanta paciência, né? Mas a Bíblia diz que o amor é paciente. Eu acho tão tremendo aqui nessa carta de 1 Coríntios capítulo 13, porque vai falando o amor, e vai dando uma quantidade de coisas sobre o amor, mas depois que diz, ainda que você falasse em línguas, né? É tão tremendo o poder, a língua, a profecia, ou então a palavra diz aqui, distribuir os bens, e também dar o corpo para ser queimado, mas sempre termina dizendo assim, nada disso se aproveitará. Depois vem uma palavra assim, o amor é paciente. Depois o mesmo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 6, de novo, ele vai dizer assim, na muita paciência. Então não basta ser só paciência, tem que ter muita paciência. Aí tem aquele marido que fala lá em casa, uma mulher, com você tem que ter muita paciência. Mas já é apelação, né? Quando diz dessa maneira, porque já perdeu a cabeça, está chutando o balde. Vou te entregar para Jesus, hein? Então já perdeu a cabeça. Só Jesus na sua vida.
ainda que pareça uma verdade, parece que a gente já não crê mais, porque a Bíblia diz: o amor tudo crê, tudo crê. Amados, sem fé é impossível agradar a Deus. E é importante que aquele que se aproxima de Deus tenha fé e creia que Ele existe. Então não vai adiantar esses chavões assim, com você só Jesus, vou te entregar para Jesus, porque essas coisas já significa que você já não aguenta mais. Na verdade, o que Deus quer nos mostrar e nos animar, e é por isso que as coisas têm que mudar na nossa vida. A gente vai ter um encontro de casais agora, né? 6 a 8 de setembro. Vamos estar lá juntos, casais, juntinho. E aí Deus está me dando uma palavra sobre... Porque nos veio um tema assim, a gente que casou, qual foi a declaração que a gente fez um para o outro? Que nós estaríamos casados, seja tal, né? Como é que é? Na prosperidade, até que a morte nos separe. Aí Deus está me dando uma palavra sobre o que a gente vai fazer antes que a morte nos separe. Se é que até que a morte nos separe, a gente tem que viver melhor, antes que a morte nos separe, porque vai ficar sofrendo, essa sofrência toda, né? Me veio até, puxa, tem irmãos que a gente tem que mandar fazer a campanha, pare de sofrer. Eu tenho dito para algumas irmãs, pare de sofrer, né? Porque é verdade, dentro de casa parece que às vezes tem um turbilhão de coisas e a pessoa vive aquela sofrência o tempo todo. Então, o que Deus quer fazer a gente lembrar é que o amor tudo crê. Amém? Não é crer em alguma coisa, crê em tudo. Amados, a desistência não é de Deus. O desânimo não é de Deus. A gente tem que procurar discernir esses espíritos assim no nosso coração, porque às vezes é como se nós fortalecêssemos mais o inimigo do que a Deus. As coisas com Deus é crer, é ter fé. O que está muito ligado a essa palavra esperar. O amor tudo espera. Não tem aquelas situações todas que você acha que já esperei demais. Aí você faz aquela declaração, mas não tem condição. E é como se nós colocássemos data para Deus resolver as coisas. Parece que Deus tem que obedecer o seu calendário. Deus é eterno. Ele não tem essa limitação que nós temos, porque a gente quer que Deus resolva no dia que a gente quer. Quando a palavra diz o amor, tudo espera. São naquelas pequenas coisas. E muitas vezes a nossa batalha, às vezes o casamento ou situações na nossa vida são decididas nos pequenos detalhes. Algumas vezes as coisas que nos desmoronam, nos destrói, não é aquela coisa grosseira, são aquelas coisas pequenas, mas que parece que vai gotejando, gotejando, gotejando. É pequeno, mas um dia você perde a paciência e não espera mais. Isso tudo está ligado, amados, aos frutos do Espírito, porque quando a gente está comprometido com Deus nessa questão dessa revelação do Espírito Santo e quebrantados pelo poder do Espírito Santo, isso quer dizer que a gente tem esses frutos do Espírito, que diz aqui em Gálatas, lá no capítulo 5, a partir do versículo 22, a gente fala que está falando das obras da carne, antes, aí no versículo 22 está escrito assim: mas o fruto do Espírito é, e o primeiro dele é amor.
Então o amor é coisa essencial dentro de casa, no nosso relacionamento. O amor é coisa essencial para os nossos filhos que estão estudando e que tem aquele jovem, né, lá na faculdade, na escola, e que tem aquela perseguição toda do professor de alguém. Até outro dia eu ouvi que as provas, elas provavelmente serão corrigidas agora dentro de uma questão da tecnologia. Isso é legal, né? Que não vai ter aquela inclinação do professor do professor que não gosta do aluno, né? Aí ele dá aquela nota baixa só pela perseguição. E se for no computador não vai ter mais isso, né? Em parte, essas coisas que cada dia está mais tecnológica e mais virtual, a gente perde cada dia mais essa sensibilidade. Mas a gente percebe que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Então, dentro de casa, o que a gente precisa? De alegria, de paz. Antes que a morte nos separe, vamos ficar alegre, amados. Amém? Amém. Adianta você ficar esperando a morte, brigando, com falta de paz. A palavra diz longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, né? Falar baixo. Ele grita com você em casa, ela grita com você dentro de casa, né? Às vezes é aquele patrão bravo, é aquela pessoa, colega de trabalho que é grosseiro, aquela pessoa que é agressiva. Outro dia eu falei com o irmão, né? Ele falou assim: eu procurei o irmão, pastor, eu estou vivendo uma crise tão grande dentro de casa, e situações que implicam até enfermidade da minha esposa, mas o pastor foi tão duro comigo, tão grosso comigo. Amados, o que eu me alegrei? No final daquela conversa com aquele irmão, eu falei tudo que o pastor disse para ele, só que falei com amor. E ele saiu chorando, agradecendo muito, e disse assim: ó, vou cumprir tudo. Irmãos, o amor quebra essa barreira, mas a gente tem que esperar em Deus. Sempre é um processo de Deus. Eu não vou poder de maneira nenhuma avançar com um processo que é um processo de Deus. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está te falando, porque tem coisas específicas, né, que a gente passa, e que é conhecido assim como um calcanhar de Aquiles, né, que incomoda. Mas essas coisas que nos incomodam, cada um de nós temos que ir para a palavra, temos que ir para a oração, temos que ir para a humilhação, porque nós vamos esperar em Deus. Sempre esperar em Deus. Nós não vamos conseguir resolver essas coisas na mão, no grito, mas é esperando em Deus. E o processo de Deus é comigo, porque eu não vou transformar ninguém, mas eu posso ser transformado. Então, se tem algo que eu tenho que trabalhar, é para que Deus transforme a minha vida, porque Deus não transformou aquela situação que eu peço tanto, que eu de repente oro tanto, mas eu posso ser transformado, eu posso experimentar Deus nessas coisas. Então hoje, a palavra que Deus quer trazer quebrantamento ao nosso coração, são aquelas áreas de atritos, aquelas áreas de confusão. Para que confusão? Irmãos, vamos apanhar é melhor que bater, amém? Você bate, não adianta. Já notou que não adianta? Apanha, porque se de repente você se humilha, é melhor. Aí a palavra diz: tudo suporta. Aí a gente orou, pediu a Deus, que Deus então tirasse essa situação da nossa vida. Amados, tem tantas situações que o suportar nos forma muito mais.
quando a gente lê a palavra em alguns versículos, Colossenses, por exemplo, tem um versículo aqui no capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 13: suportai-vos uns aos outros em amor. Outro versículo até, porque esse aqui também: perdoai-vos mutuamente, mas tem um versículo: suportai-vos uns aos outros em amor, perdoai-vos mutuamente. A falta de perdão adoece muita gente. Tem gente que tem insônia, coração palpitando, situações à noite que fica com a cabeça cheia de coisas. Se a gente entrega e compreende esse tudo suporta, e até dentro de um processo também, amados, como igreja, porque como igreja a gente tem que aprender a suportar. Se tem gente que tem melindre, é o crente. Como o crente é melindroso, né? A gente já aguentou tanta situação lá fora, e a gente vem para o contexto da igreja e ficamos cheios de mimimi. A gente fica cheio de melindres, porque a gente fica esperando do irmão e cobrando do irmão, e a gente tem uma posição totalmente errada sobre isso, porque Deus quer que eu possa amar o irmão, fazer o melhor juízo do irmão, suportar. Amado, se está escrito tudo suporta, é porque haveriam irmãos que nós iríamos conhecer e que nós conhecemos, e que eles têm que ser suportados. Amém? Algumas vezes eu sei que alguns dizem assim: eu vou sentar lá do outro lado com aquele irmão, só senta aqui. Você sabe que tem isso. E você então quer se distanciar um pouco, porque você não quer. Aquele irmão é pegajoso, não? Esse irmão é chato. Aí a gente tem uns conceitos a respeito de algumas pessoas, quando na verdade algumas pessoas são muito carentes e precisam muito do nosso abraço. Essas pessoas precisam muito do nosso carinho. Amados, se todos entendêssemos o que Deus quer nos falar sobre isso, o que Deus faria com a igreja, amados? Isso significa também aqueles irmãos que estão sempre longe, que não congregam, que não estão bem espiritualmente. Irmãos, às vezes nós temos que buscá-los, temos que amá-los, temos que pagar um preço. Não fica muito bom a gente sempre viver com quem é agradável? A gente quer sempre estar perto de gente agradável, gente boa, né? Fulano de tal é gente boa. Mas, irmãos, o desafio está na gente buscar essa gente ruim. Amém? Porque o bom a gente já tem conosco, mas o ruim a gente tem que trazer. A gente tem que ganhar essa gente. E isso sempre nos custa um preço. Algumas vezes nós queremos conversar só com o que a gente sempre entende, que fala o que a gente quer ouvir, que come o que a gente quer comer. Mas, irmãos, o nosso desafio nessa questão do amor é estar com esse irmão diferente de mim. Eu sempre penso assim: quem eu tenho está ótimo, ele já está próximo, mas quem eu não tenho, esse é o desafio que eu tenho que conquistar. Eu vou atrás dele, eu vou buscar, eu vou tentar, eu vou compreender. Por que Deus tem nos dado nossa amizade? Por exemplo, o Kleber, que eu já citei aqui. Quantos anos, Kleber, que a gente está junto? 38 anos. A gente tem amigos de dezenas de anos. E olha, dentro do presbitério, dentro do contexto da igreja, isso é um milagre.
Os irmãos podem imaginar quantas pessoas nesses 38 anos separaram? Eu digo assim, por questões teológicas, por questões de funcionamento da igreja, por um monte de questões, mas Deus tem nos colocado juntos. Agora, cada um de nós tem que ter no coração essa posição de andar juntos. E para andar junto tem um preço a pagar. Mas eu creio no que está escrito em 1 Coríntios 13, 8, na parte A, o amor jamais acaba. Amém? Vamos colocar isso dentro do nosso coração. O amor jamais acaba. Por mais que as pessoas tenham dito assim, o amor acabou, o amor não acabou, porque está escrito, o amor jamais acaba. Nós temos que ficar com a palavra, amados, sempre com a palavra, porque o amor jamais acaba. Então eu sei que hoje essas questões de dons, né, fé, cura, milagres, isso tudo é muito importante. E a gente sabe que hoje tem muita propaganda em cima disso. Mas hoje o que Deus quer nos chamar para viver, para fazer, para entender, é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, entretanto procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E a palavra nos mostra que o caminho sobremodo excelente é o caminho do amor. E sobre essa palavra, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 13, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor. E eu terminaria o versículo 13, no iniciozinho do capítulo 14, que a palavra diz assim, seguir o amor. Amados, temos que seguir o amor. A igreja que vai transformar a terra é a igreja cheia de amor. E esse amor tem que ser praticado entre nós. Irmãos, o que vai acontecer no nosso bairro, com os nossos vizinhos, se os nossos atos forem de amor? Se nós impactarmos as pessoas pelo amor, se as pessoas verem o nosso coração cheio de amor. Em Romanos 5,5 está escrito, o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações. Olha que promessa tremenda da parte de Deus, que o amor de Deus, ele é derramado no nosso coração. Pode passar. Sempre que eu olhar para você assim, você passa. Então, a gente busca os dons. Eu quero, irmãos, fé. É tremenda fé, é tremendo milagre, é tremenda cura. Eu recebi uma mensagem de alguém que eu fui um fonoaudiólogo, e ela pediu, ore por mim, porque uma fonoaudióloga, e ela disse para mim, ora por mim, porque eu não consigo engravidar. E eu impus as mãos, orei, ela virou paciente, começou a chorar, a fonoaudióloga, gastei aquele tempo gostoso com ela, ela mandou uma mensagem para mim depois, sua oração foi maravilhosa, estou grávida, louvado seja o Senhor. Irmãos, isso é sinal, e Deus usa esses sinais, né, para falar com as pessoas. Então a gente tem que buscar esse dom, porque esse dom é de Deus, mas o dom maior é o amor. E se a gente tem esse problema de 1 João 3,15, todo aquele que odeia seu irmão é um assassino. Eu acho tão pesado no sentido assim, é tão forte, quando Jesus fala é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanentemente em si. Então, o que Deus quer nos falar com isso? É que quando nós matamos um irmão,
Você já ouviu isso de alguém? Eu te risquei do meu livro. Já me disseram. Não muitas vezes, graças a Deus. Mas eu fui fazer uma visita ao irmão. Ele disse para mim assim: eu te risquei do livro. E foi duro para mim ouvir, né? Esse irmão está totalmente reconciliado comigo. Louvado seja o Senhor por isso. Mas quando você mata alguém, quem odeia o seu irmão é um assassino. Então a gente não pode matar ninguém nesse sentido de não andar com ele, de não recebê-lo, de não amá-lo, ou de ter restrições, porque às vezes a gente não mata a pessoa do jeito que esse irmão foi muito sincero comigo. Te risquei do livro. Mas você mata a pessoa porque você tem uma quantidade de queixas contra ela. Então você vive com aquela pessoa, mas para você ela está morta. Você não gosta da pessoa. Você não quer essa pessoa. Você condena algumas atitudes dessa pessoa. Irmãos, o nosso problema é com a palavra. Porque quando a gente ama a palavra, a gente não permite essas coisas dentro do nosso coração, porque essas coisas realmente elas não são de Deus. Então nós temos que resolver isso no nosso coração e entender uma coisa que Deus fala em 1 João 3,18: filhinhos, não amemos de palavra. Isso quer dizer, o amor não pode ser uma coisa da boca para fora. Como é que é o eu te amo? Porque às vezes você diz, eu te amo, mas e aí? Mas, e aquela vírgulazinha que você coloca, né? E tem umas questões que existem até com a palavra, porque eu fiquei pensando como, quando nós começamos a viver essas questões do reino, a gente nem sabia uma quantidade de coisas, mas algo que manifestou profundamente na nossa vida, aqueles mais antigos lembram disso, era o amor. E com amor a gente batizava mensalmente dezenas de pessoas. Os mais antigos lembram disso, porque a gente nem tinha tanto conhecimento, mas nós tínhamos muito amor. É esse amor que Deus quer resgatar, amados, restaurar na nossa vida. É isso que Deus quer trazer ao nosso coração, para não ser uma coisa de palavra, mas de ações. Porque algumas vezes até a palavra que você aprende, ela te faz orgulhoso, soberbo. Amados, está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 8, 1 ou 2 Coríntios, mas é 1 Coríntios capítulo 8, no finalzinho do versículo: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Tem gente que se divide dentro da igreja pelo que aprendeu. Aí a gente começa a separar as pessoas dizendo, esse tem visão, esse não tem visão, esse irmão é usado por Deus, esse não é. Parece, não pode ser o Espírito Santo isso, não? Que a pessoa pensa que agora tem um entendimento maior do que o outro, e está falhando no amor. Amados, falhar no amor é falhar numa base de Deus. Tem coisas que são básicas, né? Aqui é baixo, mas imagine se fosse alto. Se nós estivéssemos no terceiro andar, né? Tem uma lei que chama a lei da gravidade. É a lei da gravidade. Aconteceu. E era aqui mesmo? Não foi intencional, mas bem aplicado. Ilustrando a palavra. Volta aí que a gente vai conseguir. Irmãos, é isso aí, é a lei da gravidade. Não tem como, cai. Se você, na realidade, ultrapassar aquele limite, cai.
Tem coisas no Evangelho que elas são assim básicas. Se você falhar no amor, você está falhando num ponto essencial. Conhecer as coisas e falhar no amor, você está falhando num fundamento. Eu tenho dito para alguns irmãos, quero ser assim. Alguns souberam aí, sabem. Completei os meus 40 anos de ministério, meus 43 anos de casado, louvado seja o Senhor, fiel. Eu digo assim, amados, eu falo para os irmãos, e é verdade, os companheiros aí que me acompanham no grupo, eu sou um necessitado, eu preciso de oração, eu preciso aprender, eu preciso da cobertura dos irmãos, é o que eu digo e é o que eu quero viver. Quero ser corrigido pelos irmãos, porque eu não sei, eu quero aprender. Amém? Eu não sou esse sabichão, eu sou um necessitado. Eu tenho aprendido algumas coisas e creio que posso até ensinar, mas o que eu preciso aprender é muito. Quando eu vou ver lá minhas misérias, né? No outro slide tinha um coração, né? Essa questão toda de misericórdia que está ligado no original, né? A gente sabe, córdia vem de coração, miséria. Eu sou um miserável, preciso de Deus, eu preciso dos irmãos. Isso tem que ser o nosso clamor de verdade, porque quando a gente tem a palavra, então a gente quer viver a palavra. Não amemos só de palavras, amados. Não é da boca para fora, nem de língua, mas em obras e em verdade. Se você tem amor, Deus vai te tirar para fazer algo. Fiz uma visita gostosa aqui em Vila Velha ontem à noite, eu digo assim, gostosa pelo que Deus falou. Saí 10 e pouca daquela visita, acho que 10 horas, mais ou menos. E liguei para o irmão com alegria assim, dizendo, puxa vida, eu sei que eu estou inconveniente, é 10 e pouca, mas eu queria tanto fazer essa visita. E estive lá com a Cleide, que tempo gostoso, né? E com o Júnior, e eles queriam falar e compartilhar, e daí nós fomos meia-noite para 1h da manhã, e que coisa gostosa, porque algumas vezes esse amor, eu estou dizendo isso para a glória de Deus. Quando a gente ama, você sai para fazer a obra. Amém? É a obra, ficar amando aquele amor platônico, teórico, aquela coisa toda assim, lunática. Irmãos, nós temos que ser práticos. Você tem que conseguir tempo para ser prático, para amar as pessoas. E que bem faz você sair para uma visita. Não tem quem visita e não é visitado. Quem visita é mais visitado do que quem recebe a visita. Experimenta isso, hospital, presídio, necessitados, gente que está precisando de uma palavra. Irmãos, a igreja tem que mover no nome de Jesus. Esse é o amor da igreja, que nos faz viver esse amor. Aí eu disse para os irmãos, quem falou isso de fato foi Moody. Qual é o principal? Moody foi um avivalista mesmo assim. Moody era um sapateiro, Spurgeon, Moody, tem uns homens assim de Deus, mas Moody era um sapateiro, um homem simples, e esse homem falou assim, qual que é o principal problema da obra? A gente pode imaginar muitas coisas, né? Mas é o obreiro. O obreiro é a maior dificuldade. A palavra diz que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. E ainda os poucos que a gente tem, é uma batalha que a gente tem, para que Deus levante esse homem para fazer a obra em verdade. É por isso que todos temos que ser levantados, amados. Não vai adiantar 2, 3 de nós, 5 de nós. Deus quer levantar todos nós. A palavra é para a igreja toda, para dizer, igreja, desperta para esse amor, para fazermos essa obra, porque 1 Pedro diz 4:8,
tende, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros. Meus irmãos sabem que eu sou meio molecão. Eu ligo para uma irmã e diz assim: e aí, irmã, está me amando ardentemente? Eu te amo, né, irmão? E ela é meio religiosa, assim, quando eu chamo o negócio para o ardente, ela não vai, né? Mas está escrito que o amor tem que ser ardente. Eu jogo o versículo nela. Amém? O amor tem que ser ardente. Amém? Esse negócio de amar devagarzinho tem que ser forte o negócio. Então, é isso que a palavra fala sobre o amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Aleluia, louvado seja o Senhor. Dá para entender isso, irmãos, que o amor convence o pecador do pecado. Não cobre no sentido de encobrir, mas convence o pecador do pecado. É nesse sentido que a palavra está dizendo. Quando há profundo amor de Deus, é um negócio de arrepiar, é um negócio que Deus está falando, é fogo, fogo puro, fogo do amor de Deus. Então, é esse amor que Deus quer levantar na igreja. Como que esse setor aqui, Itaparica, né, uma multidão que tem em toda essa região, como é que Deus pode levantar muita gente aqui? É levantando cada um de nós cheios desse amor. Irmãos, nós temos que tocar em nós, clamar por nós, falar: Senhor, me traz essa revelação, faz isso entrar, Senhor, no meu coração, toca no meu espírito, Senhor, quebranta o meu coração, muda a minha vida, porque a igreja, irmãos, nós nascemos para isso, amados. Aí tem aqueles que confrontam muitas situações. Adianta chegar batendo? Não, a gente tem que chegar amando. Foi gostoso esse tempo com aquele irmão que eu disse agora, esses dias, porque ele tinha queixas, eu senti que ele estava cuidadoso, eu senti que o coração dele, pelo menos naquela situação comigo, não estava errado, mas ele precisava ser amado. Antes de você colocar verdades, ame, porque a palavra diz que nós temos que falar a verdade em amor. Então, como é que a gente vai conseguir resgatar pessoas, restaurar as pessoas? Não é confrontando, batendo, porque isso compromete a nossa posição. Mas se a gente chega amando, irmãos, eu vejo gente chorar todo dia, basta sair na rua, e é gostoso isso. Alguém já disse: você tem o dom de fazer gente chorar. Eu não sei se é dom, mas que eu vejo gente chorando todo dia, é só sair na rua, e eu consigo encontrar, porque eu creio que as pessoas têm que olhar para você e receber do amor de Deus. Elas têm que tocar na vida de Deus, tocar no amor de Deus. Quem que é o amor de Deus? O amor de Deus somos nós. A gente vai ver isso um pouco mais lá na frente. Agora, a questão também que está matando alguns é a idolatria da opinião. Sabe por que tem gente que não se converte? No sentido da palavra, converter. Às vezes nós temos que falar para a gente batizado, e eu tenho falado para muitas pessoas assim: converte o seu coração, abre mão da sua opinião, porque a pessoa está tão segura da opinião, que aquilo se torna uma idolatria. Você conhece áreas assim, ou pessoas que resistem e que insistem na opinião que têm, e elas começam a idolatrar coisas pequenas, irmãos, mas de gente que não muda, tá? Cabeça dura, é só essa opinião. Irmãos, nós temos que ser maleáveis, flexíveis. Amém? Medita sobre você mesmo, sobre coisas que você bate o pé, e que você endurece o seu coração, e você insiste naquela opinião. Amados, Deus quer mudar o meu coração. Amém? E isso é a vontade de Deus, mudar meu coração o tempo todo. Sabe até quando? Até o final da vida eu não vou parar
Em nome de Jesus, eu não quero parar de ser transformado, mudado pelo Senhor, porque às vezes tem gente que faz da opinião um martírio, e é por causa desses martírios que a pessoa tem, então ela adoece, essa pessoa fica até doente, por causa da insistência da opinião. Eu quero pedir ao Espírito Santo que revele assim no detalhe essa situação que você insiste, porque são pequenas coisas, mas às vezes alguém está reclamando com você lá em casa, para com isso, ou às vezes lá no trabalho, para com isso, cabeça dura, teimosia, tem gente que é teimoso, irmãos, Deus nos tirou lá desse pecado todo, mas agora Deus quer tirar essas coisas nossas, essas mazelas, essas picuinhas, essas coisas pequenas. Amém? Amém. Tem coisa assim, eu fui com a minha moto lá pro prédio da minha sogra, né? E aí a moto faz barulho, aí o cara falou assim, esse prédio é um prédio só de geriátricos, não aguenta o barulho. Aí eu fiquei pensando assim, irmão, será que o nosso problema é de geriatria? Porque será que chega numa idade que a gente fica com os cacoetes de velho, com as coisas de velho? Tem gente que é novo, mas é insistente, né? Mas o que a gente tem que abrir mão é da nossa opinião, louvado seja o Senhor, e aprender de Deus. Muito tremendo que Deus quer nos amadurecer. E eu digo para os irmãos, a gente tem que amar o ano todo. O ano todo. Quero falar só um pouquinho sobre essa questão de que algumas vezes a gente faz uma campanha disso, campanha daquilo, e a gente sabe, tem a campanha do agasalho, vai chegar aí, agora, por que do agasalho em verão, né? Agasalho devia ser agora, né? Natal dos pobres, né? Não é isso que faz? Aquele Natal. Será que a gente precisa de comida só no Natal? Hein? Sopão. Irmãos, a gente precisa de comida o ano todo, amém? A gente precisa vestir aquelas pessoas que estão sem roupa o ano todo, a gente precisa dar testemunho o ano todo. Um ato de amor não pode ser só uma campanha, tem que ser uma vida, amém? Não é só uma campanha, mas uma vida. E quando a gente começa a viver isso, nós começamos a gerar relacionamentos, e as pessoas conhecerem a Jesus através do nosso amor, porque nós estamos doando a nossa própria vida, e juntos, né? Eu falei para o irmão a respeito de um grupo, né, que a gente começou a ajudar lá em Jacaraípe, e eu falei assim, leva os discípulos juntos, para eles aprenderem, não é sentado só aprendendo, mas aprender a fazer junto. Tem muita coisa que a gente tem que fazer junto, e junto a gente ensina. Então nós estamos falando que uma dessas coisas é o amadurecimento no amor. Aí a gente chega a esse texto de João, 1 João capítulo 4, nos versículos 7 a 12. O texto por si só é um texto extremamente forte. Amados, amemo-nos uns aos outros, amém? Está fechado isso entre nós? Amemo-nos uns aos outros, todos. E a Bíblia diz que é sem acepção de pessoas. Está em outro texto, que Deus não faz acepção de pessoas. Vamos amar, pegar qualquer irmão e amar, irmãzinha, amar, com todo respeito. Porque diz assim, porque Deus é amor. Se nós gastarmos todo o tempo essa noite dizendo assim, Deus está falando, Deus é amor, aí eu tenho que ver aqui, em Deus o amor, porque quando eu acho esse amor aqui, eu estou achando Deus. Deus é amor.
Então, não adianta você tirar isso do texto, mas você tem que ser isto que está no texto. É a palavra dentro de nós. Deus é amor. E confirma assim: e todo que é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém? Como é que a gente vê o novo nascimento? Quando a gente vê o amor na pessoa. Por isso que nós temos que achar homens e mulheres quebrantadas, cheias do amor de Deus, porque isso é um sinal do novo nascimento. Amém? A gente quer o novo nascimento, amados. A gente não quer reunir só, congregar só, cantar só, cumprir coisas religiosas, entregar dízimos, ofertas. A gente vai fazer tudo isso, mas marcas do novo nascimento tem que estar em nós, e essa palavra tem que mudar a nossa vida nesse sentido. É o que nós oramos para Deus fazer isso. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmãos, Deus não é crente, batista, metodista, igreja sem nome. Deus é amor. É uma pessoa que ama. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito para o mundo, para que por meio dele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou, nós também, amém, devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, e nós amamos uns aos outros, e nos amamos uns aos outros. Deus nos permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, irmãos, nós temos que tirar algumas coisas. Quando você ouvir alguém corrigindo, alguém criticando outra pessoa, hoje eu corrigi uma pessoa que disse de uma maneira crítica sobre um irmão. Queridos, a crítica não é de Deus. Se a gente tem alguma coisa, a gente vai dizer para o irmão, em amor, vai lá e fala com ele. Você tem alguma coisa contra o seu irmão? O que a palavra diz? Vai a ele. Amém? Não adianta a gente ficar fazendo crítica. Vai e fala com ele. Amados, a gente precisa resolver essas coisas, porque algumas vezes nós entendemos, mas não fazemos. Não, amados, não amemos de quê? Palavra, nem de língua, mas de fato, em verdade, obra e em verdade. Isso quer dizer, ô João, é esquisito você, João, peraí, aí vai e conversa com ele. Aí você vai ver que o João talvez não seja esquisito, mas não fica pensando, julgando. O João é esquisito, né, irmãos? É esquisito, então trata isso com ele. Ô João, muda nisso aqui, aquela maneira de você andar assim, muda isso aí, João. Joga a muleta, João. Irmãos, quando a gente ouve o irmão e ele está falando uma coisa de Deus e que eu tenho que me corrigir, é bom demais, é gostoso demais pedir perdão, se humilhar, confessar. Então a crítica, irmãos, esse texto aqui mostra que essa situações que a gente comete, crítica, julgamento, não tem julgamento entre nós, irmãos. Julgamento, não julgueis para que não sejais julgados, amém? Então, a indiferença, manter uma posição de indiferença com o irmão, isso não é de Deus, não é de Deus. Não é bom a gente olhar uns para os outros, sabemos que nós amamos a todos de igual modo. Adianta você ter um conceito pré-concebido sobre um irmão, e aí você convive com ele, mas é indiferente com ele.
Com um você é um negócio, com outro você é outra coisa. Irmãos, a gente tem que ser a mesma pessoa o tempo todo. Amável, cavalheiro, amém? Carinhoso, receptivo. Eu procuro me esforçar para isso, irmãos, para que Deus trabalhe isso na minha vida. Vamos a outro texto aqui, e eu vou correr, eu tenho que correr, são tantas coisas que Deus fala, mas eu quero ser rapidinho, para que Deus possa, pode começar minha lâmpada, meu dedinho assim, ó. Deus é amor, o amor é uma pessoa, amém? O amor, ele tem que refletir em todas as nossas atitudes, amém? Não é tão tremendo quando as pessoas veem amor nas nossas palavras? Hoje eu tentei achar esse cântico, o João é bom para achar esses cânticos, mas é um cântico que eu pensei, puxa, eu gostaria tanto na palavra, a gente, né, porque, mas é um cântico que diz assim, na palavra, no meu olhar, no meu falar, né? Tem um antigo, é verdade, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem o quê? Transformar o meu viver, no meu falar, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir. Então o que o Espírito Santo de Deus quer é transformar o meu falar, o meu sentir, o meu pensar, o meu agir. E tem um cântico novo que mostra isso o tempo todo, para que as pessoas possam ver Cristo em mim, que é a esperança da glória. Irmãos, não é o culto que vai resolver, o que vai resolver é a vida, porque quando a gente tiver vida, a gente vai ter um culto que glorifica a Deus, e Deus vai transformar a nossa vida totalmente. E aí a gente chega em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que fala sobre a reconciliação. Deus nos reconciliou com Ele, mas Ele nos confiou o ministério da reconciliação. É tão tremendo, irmãos, a gente reconciliar pessoas, a gente restaurar pessoas, a gente vê crises sendo totalmente, naquele momento, solucionadas, né? Porque o perdão é uma arma de Deus tão tremenda, amados. E a gente tem que trabalhar perdão na igreja, perdão entre os irmãos, perdão com os irmãos. A palavra tem que nos aproximar uns dos outros, amados. Amém? A oração tem que nos aproximar uns dos outros. A obra de Deus tem que nos aproximar uns dos outros, nos reconciliar uns com os outros. Porque se nós não reconciliamos primeiro, como é que eles vão ser reconciliados? Eu estou dizendo que nós temos que estar em unidade, total unidade, fazendo a obra como Deus quer, fazendo o que Deus quer, tirando do nosso coração todo tipo de inveja. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós queremos que Deus trate essas coisas conosco, porque a inveja não é de Deus, o ciúme não é de Deus. Nós queremos tirar a cobiça, porque não é de Deus. A competição não é de Deus. Tem que tirar, eu não quero competir. Se o outro ganhou, louvado seja o Senhor. Se o outro é maior do que eu, que ele cresça e que eu diminua. É assim que Deus quer, porque de fato eu quero me reconciliar com Deus e eu quero me reconciliar com Ele.
eu não quero manter qualquer posição de orgulho por isso e por aquilo. Irmãos, a gente tem que morrer assim. E quanto mais a gente cresce, cresce para baixo, entendendo que Deus está nos falando. E outro está crescendo, irmãos, isso é muito bom. Não precisa você dizer, eu fiz, eu visitei, Deus curou porque eu orei. Não, irmãos, Deus curou porque Ele é Deus. Amém? Porque Ele usa a igreja, e tomara que use os irmãos. E quanto mais Deus usar os irmãos, mais eu tenho que me alegrar, porque de fato Deus está reconciliando esses homens com Ele. Qualquer área, amados, que não houver perdão, e um perdão pleno, amém, nós temos que clamar ao Senhor, para que Deus trabalhe em nós essas coisas novas, né? Qualquer situação de pecado oculto, qualquer situação pendente, aí a gente chega na questão do batismo com amor, ou batismo em amor, né? Aquela questão de Marcos 10, 39, que eles queriam sentar uma à direita e uma à esquerda, mas para sentar uma à direita ou à esquerda, Jesus falou assim, mas Jesus lhes disse, o cálice que eu beba, a vez de bebê-lo, no batismo que eu sou batizado, a vez de ser batizado. Tiago e João, eles tinham feito esse pedido, mas esse pedido está relacionado, amados, com uma questão do batismo de amor. Se a gente recebe esse batismo de amor, não tem o batismo nas águas, o batismo do Espírito Santo, esse batismo que Jesus está se referindo, é o batismo de amor. Eu me alegrei aqui, falando aos presbíteros, né, que Deus está multiplicando a igreja, que Deus está abençoando o setor aqui, a região aqui, né, que Deus está usando os irmãos, mas eu digo aos irmãos, se a gente receber essa palavra no Espírito, irmãos, esse lugar aqui não vai caber, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, porque isso é a palavra de Deus, e nós queremos a palavra de Deus, nós queremos esse batismo de amor, nós queremos que a palavra não volte vazia, irmãos. Isso é promessa de Deus, foi Deus que falou que a palavra não volta vazia. Se Ele prometeu, não foi eu que prometi, irmãos, mas ela vai provocar em nós esse efeito que apraz ao Senhor, que faz bem ao Senhor, que Deus quer. Então eu creio nisso, nesse batismo de amor. Nós já citamos Efésios capítulo 4, versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, em tudo que foi falado, nós temos que crescer, porque Ele é assim que Jesus é, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, amém, louvado seja o Senhor. E mais uma vez a palavra confirma, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no espírito e no amor não fingido. Irmãos, isso é uma situação assim séria, porque tem irmãos, porque está escrito, porque tem gente que ama com fingimento. Eu quero que Deus trabalhe no meu coração, para que não haja fingimento, tire esses negócios da sua vida. A gente não pode ser esse crente da média, a média é uma coisa medíocre, né? É uma coisa pequena, a gente tem que ser acima da média, significante, efetivo. Tudo que é fingido no seu coração, você tem que deitar a cabeça assim no seu travesseiro, ou meditar, refletir. Deus, eu tenho que resolver isso. Isso aqui é com fingimento. Irmãos, tem gente que vive entre nós com fingimento. A gente tem que resolver isso, porque está escrito, e não é uma vez só que está escrito, ó, não somente Paulo aos Coríntios, mas lá em Pedro, já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que eleva o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração
ardentemente uns aos outros. São pequenas coisas, queridos. Eu estou aqui hoje, você tem toda a liberdade de chegar para mim, chegar para o Kleber, chegar para qualquer um dos irmãos aqui e dizer: amado, eu tenho que resolver isso no meu coração. Eu gosto de resolver isso com as pessoas. Quando eu sei, eu até as procuro e digo assim: eu vim te procurar, meu amado, soube disso, fala comigo, em que eu tenho que confessar, o que restituir, restaurar. Eu gosto de briga assim, irmão, briga boa que você vai para resolver, né? Você não vai para bater, foi para apanhar. Ele disse alguma coisa que é verdade, você entrega logo. Outro dia uma irmãzinha falou comigo assim, coisa lá de 30 e poucos anos atrás, Clara, que a gente sabe bem. E ela disse assim: eu estou ferida porque você me desligou e tal, tinha uma situação de um namoro, etc. naquela época. Eu falei: eu te desliguei por causa disso. Me perdoa. Me perdoa. Naquele tempo a gente tinha um zelo muito exagerado. Me perdoa. Porque eu quero curar as pessoas. Se elas estão enfermas por causa de algo que nós cometemos e elas precisam dessa cura, para que eu vou ficar justificando o que eu teria feito num tempo que a gente bateu pesado? Pede perdão, amados. Mas você sabe de mais alguém que também tem esse aborrecimento comigo? Me fala o nome deles todos. Eu vou arrumar um tempo. Eu arrumo um tempo. Eu gosto, irmão, desse negócio. Eu gosto desse negócio porque é gostoso demais. Você chega, cura a pessoa, você fica curado, abraça, chora. A pessoa fala em línguas, já pensou que é avivamento? E a pessoa estava lá ferida. Então, eu quero, amados, que esse saber, o conhecimento, possa me trazer cada dia mais humilhação, mas não me ensoberbecer. E aí eu estou chegando ao penúltimo versículo, slide, para dizer assim: todas, o Kleber falou que até 10 horas, vai dar para a gente orar e tudo. O Kleber que falou, não sei se é 10 horas em casa, mas ele falou que aqui é até 10 horas. Então, eu estou no horário. 1 Coríntios 16, 14, está escrito lá, aquela pergunta aqui no pé do ouvido, foi isso, né? Vocês viram no início: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém? Todos os vossos atos. Isso quer dizer, amados, eu vim aqui essa noite com amor. Coisa delícia estar com vocês, delícia abraçá-los, delícia, se eu pudesse mais e mais e mais, e estar na casa de vocês, e estar conhecendo vocês, e mais na intimidade. Todos os vossos atos sejam feitos em amor. A gente tem que passar os anos, e você entende que você não está fazendo coisa repetitiva, mas que de fato você está fazendo uma coisa nova a cada dia. Amém? Não estou cansado com nada que eu faço, porque quando de fato isso é um chamamento, é prazeroso. Quando você está fazendo a coisa só por obrigação, é um negócio cansativo. Mas quando você faz, porque foi Deus que te chamou, porque Deus está te designando, é outra coisa. Então, para mim, meu trabalho é um descanso, porque eu sou feliz com o que eu faço. Amém? Não é uma coisa de emprego, de profissão, não, é uma coisa prazerosa, é uma diversão. Às vezes é um choro, amém? Às vezes é duro, mas é super, super alegre, é super, super gostoso, porque Deus, todos os vossos atos, amanhã, segunda-feira, vai para o trabalho, aí tem coisas específicas para você fazer, faça com amor, amém? Não pega lá aquele negócio e joga de qualquer maneira, ninguém está vendo, né? Aí você chuta assim com raiva. Não, faça com amor, pegue com amor as coisas. Não vai com raiva para o trabalho, não. Vai com prazer, amém? Porque se você for com prazer, Deus pode te promover. Se você for com raiva, você pode ficar só para baixo.
Irmãos, por que a prisão para José do Egito foi o melhor lugar? Porque foi Deus que colocou ele lá. Então, por mais que a situação, para Paulo também, né? A prisão foi o lugar de aprender de Deus. Então, Paulo foi muito usado, mas qual foi o momento de maior intimidade? Na prisão, açoitado, algumas vezes algemado pelos pés, pelas mãos, mas glorificando a Deus, servindo ao Senhor. Então todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém? Passar roupa com amor. As irmãs passam roupa com amor ou queimar roupa? Amém? Lava vasilha com amor todo dia. Amém? Lava vasilha, é gostoso lavar vasilha. Eu lavo vasilha, irmãos. Amém? Eu lavo vasilha. Ah, mas não podia estar aprendendo a palavra? Aprendo a palavra lavando vasilha, porque eu estou fazendo com amor. Louvado seja o Senhor. Aí a Sâmia fala, essa semana foi duro lá em casa, né? A menina disse que torceu o pé. Desde sábado não foi lá em casa. Semana foi difícil. Mas aí eu tive que aguar as plantas. E eu fui aguar as plantas. Gostoso aguar plantas assim, com amor. Amém? As plantinhas lá. Vai jogando, vai regando. As plantinhas. Tudo que você fizer, faz com amor. Porque Deus está querendo isso, irmãos. Com amor. É o amor que determina tudo dentro de nós. Isso serve para um dia de segunda-feira brava, amanhã? Serve para você ir para a escola com amor. Amém? Para você estar com aquele patrão com amor. Amém? Com amor, muito amor. Para você enfrentar. Fala, Deus. Fala, Senhor. Amém? Porque o amor é uma experiência interior, amados. Sai de dentro, brota de dentro, amados. Se a gente não tiver amor, fica insuportável. Nem você aguenta você mesmo, se faltar esse amor, né? Aí você tem que ter esse amor de Deus. Aí vamos ao último slide, né, minha amada? Então, a isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, disse Jesus, respondeste corretamente. Isso a gente vai fazer e viver, para cumprir o primeiro e segundo e grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o amor está ligado a mandamento. Isso significa amar a Deus sobre todas as coisas. Toma essa palavra, amados. Vamos tomar essa palavra. Eu um dia ouvi uma palavra muito ungida, e eu era assim um menino como alguns aqui. Eu falei: Deus, eu quero essa palavra, eu quero ser transformado por essa palavra. E Deus falou comigo que Ele podia cumprir isso aí na minha vida, irmãos. E Deus cumpriu. É por isso que eu estou aqui. É por isso que o Espírito Santo tem nos levantado esses anos todos. É por isso que Deus tem nos falado. E Deus está nos falando hoje sobre a gente fazer um multirão de amor. Amém? Vamos fazer esse multirão de amor. E pedir ao Senhor que esse lugar, essa região seja incendiada pelos irmãos. Eu conheço alguns de vocês e sei o quanto alguns de vocês querem servir a Deus, querem fazer a vontade de Deus. E hoje, em nome de Jesus Cristo, nós queremos que esse amor de Deus tome o nosso coração, enche o nosso espírito da sua glória, e que seja uma coisa assim espiritual, que transforma o nosso coração, que transforma a nossa vida. Mais do que palavra, é unção de Deus, é glória de Deus, é vida de Deus dentro de nós, é poder do Espírito Santo. Essa palavra do amor, ela cobre todas as coisas, ela toca totalmente na nossa vida, no nosso espírito, e nos chama para que a gente possa viver a vida de Deus. Hoje, em nome de Jesus, nós queremos orar ao Senhor,
e pedir ao Senhor que faça essa obra na nossa vida. Peça ao Senhor que renove a sua vida com o amor de Deus. Que você saia daqui com posições práticas. Que você saia daqui com decisões no seu coração. Tome uma decisão. Eu não vou escurecer, eu farei a minha parte. Naquilo que o Espírito Santo de Deus te falou, faça o que Deus quer de você. Porque Deus vai te ungir. E tudo que nós precisamos é desses homens e dessas mulheres na terra. Porque o amor decide tudo. Você pode não saber muitas coisas, mas você vai saber viver o amor. Você vai praticar o amor. Você vai sair para fazer o que Deus quer. Vai pagar um preço. Vai se dispor para Deus. Vai estar atento à voz do Espírito Santo, clamando: Senhor, fala comigo, Deus. Eu quero a tua voz, Senhor. Me usa, Senhor. Me dá graça, me dá sabedoria, me ajuda. Aí, o Espírito Santo vai te levantar. E Deus vai te mostrar. Você vai ser uma pessoa. Deus está falando aqui claramente com alguns. Aquela pessoa que todos querem você. Amém? Você pode mudar de vida nesse sentido. E as pessoas vão querer você. Trazer você. Vai querer que Deus fale através de você. E Deus vai falar através de você. Creia nessa palavra. Recebe essa palavra. Deus já nos deu uma visão. Deus está nos dando uma profecia específica aqui para alguns irmãos. E eu creio que o Espírito Santo de Deus quer fazer isso com você. Mas naquilo tudo que você não tem feito, se arrepende. Foi assim que Deus nos levantou. Com arrependimento. Nos levantando para ministrar o nosso coração e para que tomássemos uma atitude que está no coração dele. Então hoje, no nome de Jesus, aquelas coisas que trouxe você aqui, assim, carregado de batalhas, de problemas, você hoje está entendendo assim: o problema sou eu, e eu quero, Senhor, que hoje esse problema seja solucionado. A gente vai ter batalha para viver isso, mas nós vamos vencer, no nome de Jesus. Porque aquele que começou essa boa obra há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Hoje Deus me falava no Salmo 47:8. O Senhor reina sobre as nações. O Senhor reina, Ele está no trono. Deus é soberano. Ele está sentado no trono, reinando. E o que Ele falou sobre mim, Ele vai cumprir. No nome de Jesus. Eu não nadei para morrer na areia. Em nome de Jesus. Eu quero de fato, com a glória de Deus, com a graça do Senhor, ser levantado pelo Senhor. Eu creio nesse milagre do Senhor. Se o Espírito Santo de Deus te falou sobre isso claramente, e tem áreas específicas na sua vida, você pode ficar de pé. Nós vamos orar por você e clamar ao Senhor por um milagre. Um milagre. Porque nós cremos que Deus quer levantar a igreja com amor. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Vamos ficando de pé. Todos de pé. Nós queremos orar por aquilo tudo que Deus quer falar conosco e trabalhar no nosso coração. Amém? Nós queremos tornar a nossa vida para Deus feliz. Nosso casamento feliz. Nosso trabalho feliz. Se outros murmuram no trabalho, eu seria uma pessoa que vou trazer um ambiente bom no trabalho. Se tem gente chateado com o negócio nos estudos, nós vamos, no nome de Jesus, ser bons profissionais. Eu falei com alguém que estava na minha casa: Deus quer te levantar, não é só para formar, é para ser uma pessoa competente. Você está fazendo uma área importante, uma área que você pode fazer diferença na terra. Olha o que está na sua mão. Então não faça assim como se fosse uma coisa que está te forçando dessa maneira e trazendo tanto desgaste. Mas Deus quer algo novo de você. Então nós queremos, irmãos, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e clamar ao Senhor por mudanças na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Vamos cantar ao Senhor e depois nós vamos orar.